Gente, essa aqui é a nossa revisão da matéria da prova, né? Da nossa C1. Pessoal do primeiro ano, algumas salas que não tiveram acesso aí à revisão. Então vamos lá. Fórmula molecular da água, né? Do H2O. Essa que eu coloquei aqui já é a própria fórmula molecular, né? É isso aqui. Então, fórmula molecular da água é esse H2O mesmo que a gente está vendo. Agora vamos pensar na fórmula eletrônica da água. O que é a fórmula eletrônica? É aquela que tem que aparecer todos os elétrons de valência e tem aquele jeitinho de representar a ligação covalente, né? Então como é que fica? A gente coloca o oxigênio no meio e aí ele tem 6 elétrons na última camada. E como eu sei isso? Porque eu vou olhar na tabela periódica e vou descobrir que o oxigênio é da família 6A, né? Então ele fica com 6 na última camada. Bom, faz duas ligações então para chegar em 8 elétrons, né? Uma com cada hidrogênio que faz uma ligação. O hidrogênio aqui faz uma ligação com ele e o hidrogênio contribui com um elétron, né? Fica uma ligação aqui, um par de elétron. E do outro lado, um outro hidrogênio fazendo uma ligação covalente. E fica assim a fórmula eletrônica. Fórmula estrutural da água. Pessoal, aqui a gente tem que lembrar já da geometria molecular, tá bom? Para desenhar a fórmula estrutural. Você tem um oxigênio fazendo uma ligação com dois hidrogênios. A gente tem duas possibilidades de estrutura aqui, né? Ou ela vai ser linear ou vai ser angular. Qual a teoria que a gente usa para pensar em fórmula estrutural? A gente usa aquela nossa... E para pensar em geometria molecular mais ainda, né? Vou escrever aqui, ó. Teoria da repulsão dos pares de elétron de valência. Então você tem que pensar que em volta desse oxigênio você precisa acomodar 4 pares de elétrons. 2, 3, 4, que são coisas que se repelem, porque todos são cargas negativas, né? Então como é que fica isso? Na verdade, esses 4 pares de elétron, eles vão se acomodar na forma de um tetraedro, né? Então você tem 4 pares de elétron ocupando espaço. Só que quando você tem 4 pares, a gente conversou bastante disso na aula, 2 não ligantes e 2 ligantes, para falar da estrutura só valem os ligantes, né? Então ela fica nessa forma angular. Em resumo, pessoal, se a água tivesse não sobrasse par de elétron no oxigênio, que é o átomo central, se não sobra par de elétron, é linear, sobrando par de elétron, angular, tá bom? Então é isso aí, ó. A geometria molecular é essa aqui, né? A forma que eu desenhei e o nome é angular. Tá bom? Vamos pensar no CO2 agora. Bom, fórmula molecular, CO2. Isso é a fórmula molecular. Fórmula eletrônica. Então, pessoal, o carbono, você vai lá na tabela periódica para pensar sobre isso e vai descobrir que a família dele é 4A. E a do oxigênio, igual no anterior, família 6A. Ou seja, o oxigênio precisa fazer 2 ligações covalentes e o carbono 4 ligações covalentes para chegar em 8. Isso só pode ficar certa essa estrutura com o número de ligações que cada um tem que fazer se você fizer uma molécula em que o carbono faz uma dupla com oxigênio e assim a gente representa a ligação dupla e outra dupla com oxigênio. Ou seja, eles compartilham 2 pares de elétron de cada lado, né? O carbono compartilhando 4, 2 duplas. Não pode esquecer na fórmula eletrônica os elétrons da última camada do oxigênio também. Ele tem 6, né? Ele já usou 2 ali na ligação. Faltam mais 4. E fica assim a fórmula eletrônica. Fórmula estrutural.
Como é uma molécula do tipo um átomo central ligado em dois átomos, né? Ela poderia ser do mesmo jeito do anterior, linear ou angular. Essa, pessoal, fica linear. Desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque no carbono não sobra par de elétron. Aqui, ó, os 2 pares de elétron que ele tinha, os 4 elétrons que ele tinha, ele já usou para fazer ligação. Não sobra par de elétron e pela teoria da repulsão dos pares de elétron de valência, o jeito desses elétrons ficarem mais longe possível um do outro, né, com menor repulsão, é nessa forma com ângulo de 180 graus linear, tá bom? Então essa molécula é linear. NH3. A gente saiu das moléculas do tipo AB2 aqui, né, com 2 ligantes, e vamos para as com 3 ligantes. Essas 3 aqui, ó, são 3 ligantes, tá bom? Vocês vão ver. O NH3, você precisa primeiro de tudo saber qual é a família de cada elemento, né? Então o nitrogênio é da família 5A. O que você tira daqui? Que ele faz 3 ligações, né? E que tem 5 elétrons na última camada. NH3 é a fórmula molecular dele. A fórmula eletrônica. Então vamos fazer o nitrogênio com 5 na última camada, fazendo 3 ligações. Uma com cada hidrogênio. Então a ligação se representa com 2 bolinhas assim, né? Que é um par de elétron entre os dois. Ou seja, eles estão compartilhando um par de elétron. Compartilhando mais esse. Compartilhando mais esse. Só que o nitrogênio usou 3 elétrons dele até agora, né? Um para fazer cada ligação. Sobra um par de elétron, porque ele tem 5, né? Ó, 2 aqui, mais um em cada um desses. Em cada ligação, um deles era do nitrogênio. E assim ele fica com 5. Essa é a fórmula eletrônica. Não sobra mais nenhum elétron no hidrogênio, né? Ele só tinha um. Fica assim mesmo. E aí, pessoal, quando você tem 3 ligantes e sobra um par de elétron não ligante, olha o par de elétron sobrando aqui, você acomoda isso de qual forma, segundo a teoria da repulsão dos pares de elétron de valência, você acomoda isso de que jeito para ficar mais longe possível os pares de elétrons? Assim, ó, o nitrogênio faz 3 ligações com o hidrogênio, e essas 3 estão numa forma de pirâmide, né? Em 3D eu mostrei para vocês na sala lá como é que fica. É uma molécula piramidal. O BH3, o boro, vamos comparar com o NH3. Boro é da família 3A. Porém, pessoal, o boro é uma exceção da teoria do octeto. A gente tem que lembrar disso, ele faz 3 ligações. Então vou até escrever aqui, ó. Ele faz 3 ligações porque ele é exceção da teoria do octeto. Tá bom? Bom, o BH3, então, vai fazer 3 ligações usando todos os elétrons dele nas ligações, ou seja, não sobra par de elétron não ligante. Quando não sobra par de elétron não ligante no átomo central, aí ele vai ficar nessa forma trigonal. Desse jeito aqui, ó. O nome disso é trigonal. Certo? Então, quando é 3 ligantes em um átomo central, sobra par de elétron piramidal, não sobra trigonal. Certo? Aqui BH3. Vamos lá para esse CH2O, gente. O CH2O é um pouquinho diferente. A fórmula eletrônica dele, você tem que pensar que o carbono faz 4 ligações, né? A gente já sabe. E o oxigênio, porque é da família 4A o carbono, e o oxigênio da família 6A faz 2 ligações, e o hidrogênio, sem família, eu vou escrever aqui, uma ligação. Certo? É o que ele faz sempre. Então,
O único jeito disso dar certo, pessoal, é se esse carbono fizer uma dupla ligação com oxigênio. Não esqueçam os elétrons do oxigênio na última camada. E aí ele faz ligação com hidrogênio e faz ligação com hidrogênio desse jeito aqui. Então ele faz uma dupla com oxigênio, faz uma simples com cada hidrogênio, ele tem 3 ligantes, tá bom? Se ele tem 3 ligantes e não sobra par de elétron no átomo central, ele vai ficar do jeitão do BH3, ele vai ficar trigonal também. E aí, pessoal, para completar o nosso quadro, só falta uma molécula com 4 ligantes, CCl4, fórmula molecular, CCl4. Fórmula eletrônica, carbono faz 4 ligações e o cloro não apareceu até agora, né? Ele é da família 7A, faz uma ligação. Carbono, você olha na tabela, 4A, 4 ligações. Por isso que é um carbono com 4 cloros. Porque o carbono precisa de 4 ligações. O carbono precisa de 4 ligações. Uma com cada cloro, porque cada cloro precisa de uma ligação. Então a gente faz assim, ó, o parzinho de elétron compartilhado, que é a ligação química. O nosso carbono tá certo, mas não pode esquecer os elétrons na última camada dos cloros, né? Ele usou um elétron aqui. Faltam mais 7 em cada cloro. Então eu vou colocando aqui todos. A fórmula eletrônica pede isso, tá bom? E aí é isso. E como é que fica a fórmula estrutural com 4 ligantes? Fica na forma de um tetraedro, certo? Aí é o carbono no meio e os cloros ligados na forma de tetraedro. Você representa isso desse jeito e a geometria é tetraédrica. Tá bom? Esse é o nosso quadro de resumo para a prova, gente. E façam os exercícios do livro que estão indicados nas orientações de estudos, tá bom? Além de ver esse vídeo, aí vai ajudar bastante. E aí vocês podem estudar também lá para a parte da Larissa, que precisa fazer bastante exercício, tá bom? Valeu!